Irmãos, Salmo 25, versículo 10. Salmo 25, versículo 10. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Todo-Poderoso, Senhor Jeová, pois que o seu nome, Senhor, seja louvado na minha, nas nossas vidas, hoje, sempre, sempre. Que nós venhamos a nos diminuir a cada dia mais, que o Senhor cresça em nosso ser. Senhor meu Deus, eu lhe peço que abençoe a cada uma das pessoas que estarão assistindo este vídeo, seja no Facebook ou seja no canal de YouTube, a cada pessoa que ouvir e der ouvidos e guardar a tua palavra, Senhor. Usa, Pai. Usa, Senhor meu Deus. Eu lhe peço, Senhor meu Deus, por esta cidade. Eu lhe peço, Senhor, por cada alma vivente aqui neste lugar. Pois que a tua palavra, Senhor, permaneça no coração de toda essa gente. E que a incredulidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Pois a falta da perseverança cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que venhamos a ter pessoas corajosas para poder falar, Pai, daquilo que o Senhor já tem dito há muito tempo no ouvido dessas pessoas. Abençoa, Senhor, o entendimento, abençoa, Senhor, a cada uma dessas pessoas. Proteja, Pai, nossas famílias, nossos familiares, nossos filhos. Que mal nenhum, Senhor, venha suceder sobre nossa casa. Que toda inveja, toda palavra maldizente, de maldição, caia por terra em nome de Jesus. Pois que o Senhor cresça e nós venhamos a nos diminuir. Pois que nós não venhamos a ter a soberba em nosso sentimento, no nosso coração. Pois eis-nos aqui, ó Pai, para poder fazer a tua vontade. Eu lhe peço, Senhor, que abençoe a todos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No Salmo 25, no versículo 16, a dizer: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Vejamos bem que Davi ele escreve. Ele retrata muito bem aquilo que ele está sentindo em sua vida. Pois ele sente uma solidão muito grande. A quem é de Bíblia, quem gosta de ler, vai entender que Davi, segundo o coração do Senhor nosso Deus Jeová, ele pecou, ele errou na presença de Deus. E que no qual o servo do Senhor ainda o avisou, antes que concebesse aquele ato que no qual não agradou a Deus. Davi ele erra, e a espada não apartou de sua casa. Portanto, sua filha morreu. Mas não para por aí. Ele foi destronado, ele foi humilhado pelo seu próprio filho, que desonrou o seu nome, tendo relações com as esposas do pai, tomando o reino do seu pai, expulsando, e o que é pior, colocando o exército que foi do pai para poder ir atrás e matar a ele. Ele se viu sozinho, pois ele se sentiu só, porque aonde ele procurava um abrigo ele não encontrava, pois as pessoas, aqueles amigos que no qual ele tinha, ficavam com medo
de receber aquele homem e também ser punido. Podemos entender que na nossa vida funciona mais ou menos desse jeito, desta seguinte forma: quando nós estamos bem, tudo vai bem. Mas quando acontecem coisas em nossa vida que nós quebramos as nossas pernas, vamos dizer assim, aqueles amigos próximos, aqueles amigos que sorriem, te dão um tapinha nas suas costas, eles fogem por medo de você, de repente, depender deles para alguma coisa. Muitas das vezes a solidão é sim por falta de amigos, mas tem solidões piores. Tem aqueles que estão rodeados de amigos, mas se sentem só. Tem aqueles que têm muito dinheiro, mas também se sentem só. Tem aqueles que têm de tudo, mas se sente só dentro da sua própria casa. Mas nós sabemos que a solidão é o estado que leva as pessoas para algo ainda pior. A solidão traz na nossa mente consequências de pensamentos malignos e ruins. Pensamentos que vai nos fazer acreditar que nós não somos capazes, que ninguém nos ama. Nós começamos a maquinar coisas contra a nossa própria vida. E muitos têm ceifado, tirado a sua própria vida devido a algo que vai acontecendo ao longo de tempos e tempos, de anos. Talvez uma pessoa que quando ela entra no estado de depressão, se você parar para notar, já vem acontecendo em anos e anos e anos. A pessoa, ela entra num certo casulo, uma redoma, que no qual vai afastando as pessoas de si. Pois a pessoa por si própria faz isso com ela mesma, achando que é algo para se defender, porque o inimigo coloca em sua mente que ela tem que se afastar, pois ninguém te ama, ninguém te quer bem, ninguém te quer por perto. E com isso vem uma certa arrogância, ignorância, que no qual a pessoa, ela muitas das vezes faz com que outras se afastam por causa do estado que se encontra. Mas o que acontece é que nos dias de hoje, a atenção está voltada em ganhar dinheiro, trabalho, família, e não presta atenção naquela pessoa que está do seu lado, ou que está alguns passos mais à frente, como talvez um vizinho, uma pessoa no qual você trabalha no seu dia a dia. Nós podemos entender que nos tempos de hoje tem vários tipos de doenças modernas, estafa, estresse. Pessoas estão muitas das vezes perdendo a cabeça, indo para a loucura e surta. Mas isso é algo que já vai acontecendo há tempos, anos e anos. É algo silencioso que o inimigo está colocando devagarzinho. E ele não tem pressa para te destruir. O inimigo não tem pressa para te matar. Ele vai cautelosamente analisando, esquadrinhando a sua vida, aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que mais te agrada. Se você busca a Deus, se te agrada buscar a Deus, ele vai tentar roubar a alegria que você tem de buscar o Senhor. Começa por aí.
Ele começa a usar pessoas ao seu redor. Muitas das vezes ele entra sorrateiramente e aquele que não está alicerçado com Deus não percebe que há uma atuação de demônios, do maligno, para poder ceifar a sua alegria, porque você, quando perde a sua alegria, você entra num estado de abrir as brechas e as portas para que o inimigo entra, já que uma vez ele já entrou sem pedir licença. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que estar alicerçados com o Senhor. Pois até Elias, um homem de Deus, também ficou nesse estado. A solidão é um estado de sentimento mais profundo em que uma pessoa pode experimentar, e ela não depende de estar sozinho pelo mundo, pois muita gente se encontra rodeado de pessoas, mas vive como se estivesse só, vazia por dentro. Tem pessoas que têm amizade, tem pessoas da alta sociedade, com empresas, funcionários, riquezas, bens materiais, mas por dentro está vazia. Ela precisa se preencher do Senhor. E ela não consegue enxergar. Muitas das vezes a pessoa tem de tudo. E quantas vezes nós não vimos, ou ouvimos em jornais, que alguém da alta sociedade, os familiares encontraram dentro do seu lar, pendurado com uma corda no pescoço. Quem não tem um testemunho dizendo, pois eu já ouvi que a pessoa queria suicidar, pegou o carro, queria suicidar, bater de frente com um ônibus ou uma carreta, e ele resolve dar uma carona para alguém, para dizer, não vou junto, vou levar alguém comigo. Olha que eu já escutei um testemunho desse, é forte. E aquela pessoa entrou naquele carro, alegre, contente, começou a falar de Deus, começou a falar da obra que o Senhor havia feito na vida dele, começou a falar de algo que aquela pessoa não tinha um entendimento, que era a salvação através do Senhor Jesus Cristo, que no qual o Espírito Santo de Deus começou a entrar naquele homem, naquela mente, naquele ser, e aquela pessoa começou a cair de lágrimas e disse, soluçando para aquele que tinha dado a carona, que a vontade dele era de suicidar, de tirar a sua própria vida, e que no qual ele disse, eu não vou sozinho, vou levar alguém comigo. E aquele homem entrou naquele lugar, ele estava ali pegando carona no meio da estrada. Mas nós temos que entender que quando Deus ele quer fazer uma obra na sua vida, que no qual ele quer te livrar, que quer te salvar, ele quer estender as mãos para você. Ele move mundos e fundos para que você venha para a presença. Pois aquele homem começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus, começou a falar da transformação que fez na vida dele. O Espírito Santo penetrou naquela alma. O Espírito Santo expulsou aquele demônio do suicídio da vida dele. E que hoje essa pessoa se encontra na presença de Deus, alegre, contente e feliz, por um dia ter dado a carona àquele homem. É assim na sua vida, é assim na minha vida. Basta nós termos entendimento e se alegrar na presença do Senhor, e o resto Ele fará. Nós podemos entender que há muitas conexões e poucas as comunhões que existem. Muitas redes sociais, mas pouco relacionamento verdadeiro.
Podemos entender, nós estamos aqui agora pelo Facebook. Se você parar e notar, no Facebook de cada pessoa, se você for lá nas fotos, estão todos lá sorrindo, contente, com um sorriso estampado no rosto. E muitas das vezes essas pessoas estão tristes por dentro, mostrando algo que o Senhor nosso Deus, Ele está vendo que aquilo ali é uma mentira, que no qual a pessoa vive enganando a si própria. Mas não consegue enganar o Senhor, porque Ele nos conhece de dentro para fora. E não do exterior, conforme eu e você, nós conhecemos as pessoas. Nós entendemos que o nosso pensamento, conforme a mãe dizia, coração e pensamento é terra que ninguém pisa. Quem conheceu Dona Célia vai lembrar disso. Coração e pensamento é terra que ninguém pisa, somente Deus. Pois Ele sabe do seu amanhecer, do seu anoitecer. Ele sabe do presente, passado e futuro. Ele sabe o que você estará fazendo daqui meia hora como daqui um ano. Mas nós, os seres humanos, não conseguimos ter esta visão do Senhor. Podemos até projetar uma determinada percepção de uma mente facultativa de ver que a pessoa é aplicada em algo e nós sabemos que aquela pessoa estará fazendo aquilo ali que gosta, que ama e vai dar certo porque ela persevera. Nós podemos entender que a pessoa que está focada, pois nós temos que ter um sonho em nossa vida, eu sempre digo isso, nós temos que ter um plano traçado, um sonho a ser realizado e batalhar para que esse sonho venha a se realizar, mas o inimigo ele ceifa este sonho no qual muitas das pessoas preferem tirar a sua vida do que seguir em frente, mediante as atribulações e dificuldades. Muitos dão valor ao dinheiro e quando fica sem, fica desesperado porque já acostumou no muito, ou talvez já veio de um berço de ouro e não sabe passar por aperto. Nós podemos imaginar, nós podemos ver que este aperto, esta decadência, é difícil de suportar. Nós podemos ver aqui pessoas que nascem no berço de ouro e quando fica sem dinheiro, às vezes acontece uma crise, alguma coisa, ou alguém monta uma sociedade, passa a perna nele, as pessoas logo pensam em quê? Em suicídio, porque nunca foi pobre, não começou de baixo. Agora as pessoas que começam de baixo, de repente acontece algo, ela fica quebrada, ela recomeça de novo. Nós temos que ser assim na presença do Senhor. Porque por mais que nós caímos, o Senhor levanta para nós podermos caminhar junto ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que alegrar na presença de Deus. Não deixar que o inimigo venha obter a nossa mente, colocando coisas que vai fazer você fazer algo que vai desagradar ao Senhor. Nós temos que projetar em nossa mente algo que vai trazer alegria na vontade de Deus, na vida com o Senhor. O que nós fazemos, nós temos que ter o entendimento de perguntar: o que eu faço da minha vida está agradando ao Senhor? O que eu faço, o que eu falo, o que eu vejo, está agradando ao Senhor? Porque muitas das vezes, o Senhor nosso Deus, Ele vai colocar venda nos nossos olhos. Sim, Ele vai endurecer o nosso coração. Ele vai entregar para mim e para você aquilo que traz a concupiscência das coisas santas. Porque o Senhor, Ele vai fazer você passar por problemas, situações, para você entender que você precisa e necessita dele.
há muitos sorriso na face, mas as lágrimas escondidas por dentro. Isso mesmo. Tem muita gente que em sua face você olha e está sorrindo, mas há uma obscuridão dentro de si. E nós vamos entender que o Senhor Jesus, Ele é a luz. A Bíblia vai dizer que Ele é a luz do mundo. Mas aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem essa luz. Ele vai ter o que? Trevas. A trevas vai te trazer algo de amargura, tristeza, dor, rancor. Você se fecha para as coisas de Deus. Você se fecha para o mundo. Você se fecha, talvez, para aquele amigo que restou. Porque Deus, Ele enviou para poder te ajudar. Mas você não quer. Você se tranca dentro de sua casa. Você se tranca, que é pior, dentro da sua mente. E não consegue enxergar que Deus está te estendendo as mãos para poder te salvar, para poder te libertar desta solidão que está consumindo e cada vez cresce mais dentro de seu ser. A solidão, ela corrói. A solidão é como a traça que come uma roupa e a ferrugem que deteriora o ferro. A solidão, ela é constante na nossa mente. A solidão, ela vai devagarzinho, devagarzinho te corrompendo. A solidão, ela é capaz de te matar. Afastamos as pessoas de nossas vidas. E começamos a ter pensamentos malignos, porque o inimigo assopra na nossa mente. Porque nós estamos desprotegidos. A Bíblia vai falar sobre o capacete de Deus. O que seria isso, santo? É a leitura, o entendimento da palavra do Senhor. Porque quando começar você sentir algo demoníaco na sua vida, você clama ao Senhor, ajoelha e clama ao Senhor. E determina que esse inimigo saia da sua vida e da sua casa. Davi, ele expressa exatamente isso. Estou sozinho e aflito, conforme nós podemos perceber. Estou sozinho e aflito. É assim que a pessoa, quando ela se encontra no estado de solidão, ela se sente sozinho e com aflições. Mas o Senhor nosso Deus, Ele vem para dizer para você que Ele está contigo. Se nós pegarmos o Salmo 102, versículo 7, vai dizer: sou como um pardal solitário no telhado. É assim o sentimento de quem está só. Um pardal solitário no telhado. Podemos entender que o salmista vai fazer uma comparação e de algo que nós temos entendimento, que pássaro anda em bando. Pardal, ele não anda sozinho. Mas ele se sente como um pardal solitário no telhado. É assim que nós nos encontramos no momento em que estamos na escuridão. Vazio, solitário, sozinho. Jó passou por isso. Capítulo 19, 14. Os meus conhecidos me abandonaram. Os meus conhecidos me abandonaram. Eu lembro que a passagem de Jó, que foram os amigos dele que ainda até falou calúnia dele. Vejamos bem,
Tem algo que eu costumo dizer às pessoas: quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, aceitamos Jesus, passamos pelas águas, passamos a frequentar a igreja frequentemente, a primeira coisa que Deus faz é tirar esse tipo de amizade fora da sua vida. Porque tem muitos amigos que às vezes têm amizade com você por questão de interesse. Tem muitos amigos que têm amizade com você para ver a sua destruição, para poder ficar rindo depois nas suas costas. Todos nós passamos por isso. Todos nós iremos passar por isso. Porque Deus ele está peneirando determinadas pessoas. Aquelas pérolas, elas vão ficar na peneira. Que não for, vai passar, vai direto. E detalhe, não busque sendo que Deus já tirou. Não busque para si novamente aquilo que é restolho. Deixa passar. A santa pregando a palavra pesada, sim, para nosso entendimento, pois muitas das vezes nós se entristecemos por causa dessas pessoas estarem frequentando a nossa vida, porque nós damos a passagem para que elas venham e entrem dentro de nossa convivência. Mas muitas das vezes tais pessoas têm que sair de nossa convivência, porque só vai fazer você sofrer, só vai fazer você entrar num estado de depressão, porque você projetou algo em alguém, mas você não projetou aquilo que você esperava naquelas pessoas em Deus. Está doendo, mas está cortando e está salvando. Para a glória do Senhor, nosso Deus, Jeová Todo-Poderoso. Podemos entender que o Senhor Jesus Cristo, até no meio dos seus discípulos, desceu fresquinho aqui agora, até no meio de seus discípulos, alguns andavam diariamente com Jesus, outros não andavam diariamente com Jesus. Percebam isso na palavra. Percebam que Jesus ele conversava com aqueles mais íntimos de uma forma, com os outros discípulos de outra forma, e com a multidão de forma totalmente diferente. Porque nem todos estão preparados para aquilo que Deus está fazendo na sua vida ou que irá fazer. Nem todos estão preparados para estar do seu lado no momento que você se torna feliz na presença do Senhor, devido às bênçãos que está descendo na sua vida, porque muitos não têm inveja, e essa inveja vem como seta que voa durante o dia, está no Salmo 91. São como dardos inflamados de inveja, que a Bíblia vai dizer que a inveja seca os ossos, a inveja mata. Que tem muita gente invejando aquilo que você tem, aquilo que você é. Às vezes você não tem nada, mas você tem a alegria de Deus na sua vida. E tem gente que te inveja por causa disso. Muitas das vezes você tem condições financeiras, e a pessoa não tem, ela te inveja por causa disso. E é uma falsidade, um amigo falso na sua vida. Então tira da sua vida, porque você vai ver sua vida crescer e dar andamento. E essas coisas não vêm na sua mente, no qual você não estará entrando em estado de depressão. Aí daquele que tentar ajudar aquele que estou retratando com ele, começa por ele. Aquele que tem entendimento, se está daquela forma, situação, deixa quieto, não ajuda não. Se você tem condições de ajudar, primeiro você pergunta a Deus se pode. Se ele falar que pode, consulta o Senhor. Se ele falar que pode, você ajuda. Se falar que não pode, você deixa quieto. Pode ser seu irmão de sangue. Deixa passar pelos problemas. A palavra está cortando, mas está edificando. Às vezes o pai, a mãe, porque o Senhor Jesus ele diz, na palavra do Senhor ele fala: eu não vim para trazer paz, não vim para trazer discórdia. Quem é de Bíblia vai entender. Porque o Senhor Jesus ele diz: 5 em uma família, 2 estariam do lado dele, 3 estariam contra, e que no qual haveria discórdia entre esta família. Pode ler, procure aí. Procura no Google, no ChatGPT. Tem entendimento desta palavra. A Bíblia não esconde a dor humana. Homens de Deus passaram por solidão. Podemos ver aqui Davi, Jó, Elias e Paulo. Davi, eu já disse, no qual transgrediu as coisas do Senhor, fez algo que não agradou a Deus, ele pagou o preço por aquilo. Jó
já foi diferente na vida de Jó. O inimigo ele vai ao céu e questiona a Deus, porque Jó tinha tudo. Então Deus permitiu que tocasse nele, mas não tocasse na vida dele. Para mostrar que mesmo diante de tanta tristeza, tantas coisas acontecendo consecutivamente, Jó ainda bendizia o nome do Senhor, louvava a Deus, e mesmo com seu estado de enfermidade, ele não deixou ceifar a alegria de adorar ao Senhor. Quantos de nós passamos por isso aqui? Coisa mínima. Já até aconteceu comigo. E a resposta de Deus veio imediata. Glória a Deus por isso. Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus afastou-se de nós. Mas ao contrário, é nós que afastamos do Senhor. Muitas das vezes nós questionamos, por que não eu? Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado para as coisas de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Você não sabe, mas o Senhor, nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Elias disse, ele se escondeu na caverna porque ficou com medo de Jezabel, porque matou todos os profetas. Paulo, perseguidor, passou a ser perseguido, ficou cego, enxergou Jesus e passou a fazer a vontade do Senhor. Eles passaram por problemas, passaram por situações, passaram por solidão. A solidão não é uma fraqueza espiritual. E não é uma fraqueza espiritual. Deus te coloca ou deixando o inimigo trabalhar para que você venha acordar na sua vida, para que você venha a orar e jejuar, para que você venha se levantar para jejuar, para que você venha seguir em frente, marchando com Jesus. Vejamos que a solidão, como diz aqui, escrevi para não esquecer, a solidão, ela não é fraqueza. A solidão é o estado que você se encontra para se fortificar na presença de Deus. Deus, Ele permite que o inimigo, ele traz isso na sua vida, ou de repente até mesmo Deus faz na sua vida, para que você levante com mais força, convicto daquilo que você tem que fazer para o Senhor, porque Deus, Ele nos chama. Deus, Ele tem chamado a muita gente. Deus tem chamado a você, na sua casa, no seu lar. Portanto, nós estamos aqui, falando de Deus, eu, o Espírito Santo, para você que está em casa, dentro da sua casa. O Espírito Santo está entrando dentro do seu lar, pois muitas das vezes você não tem coragem de ir na igreja, para a salvação da sua vida. Mas Deus, Ele encontra formas, motivos, para poder falar com você, para poder fazer com que tenha o entendimento do arrependimento para a salvação, que é através do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós passamos por adversidades diversas. Interessante, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias vai dizer: só eu fiquei. Elias diz: só eu fiquei. Vejamos bem que todos os profetas de Deus tinham sido exterminados. Só foi restando Elias. Um homem que, se você buscar a vida de Elias dentro da palavra do Senhor, você vai ver que ele foi muito usado por nosso Senhor, nosso Deus Jeová. Aquele homem entra no estado de medo. Veja bem, o medo também traz solidão. Às vezes você tem medo de prosseguir em frente em sua vida. Vejamos bem, o jovem, quando sai do ginásio, ele tem que ter em mente, projetado na sua vida, aquilo que ele vai fazer no momento que ele vai sair do ginásio. Se ele vai fazer uma faculdade, se vai arrumar o seu primeiro emprego. Vejamos que muitas das vezes o jovem ele tem medo, o inimigo ele entra. Através desse medo é a porta que ele precisa para poder entrar e para poder trazer mais problemas. O medo muitas das vezes também traz, a pessoa fica acanhada, aquela timidez.
Nós podemos entender que Deus não gosta de trabalhar com gente tímida, Ele gosta de trabalhar com gente que é corajoso. A Bíblia nos fala isso. Mas a timidez nos faz com que nós distanciamos do Senhor. Isso é uma verdade. Então vejamos, nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Olha quantas coisas já foi dito aqui, para que você tenha entendimento. O que você faz de errado traz problemas com Deus, e Ele pode colocar algo na sua vida que pode ocasionar uma solidão. E essa solidão te trazer problemas de depressão, e essa depressão te colocar na sua mente que você tem que tirar a sua própria vida. Mas Elias, ele disse para si: só fiquei eu. Quando ele disse só fiquei eu, ele se isolou. Ele ficou escondido na caverna. Ele quis ficar longe, porque ele teve medo de morrer. O isolamento, o confinamento traz problemas. Podemos imaginar, podemos ver, né? Quem assistiu, já assistiu também, Big Brother, pessoas enclausuladas dentro de uma casa, somente eles. Começa aquela questão de um começar a arrumar confusão com o outro. Traz problemas. Se você se isola dentro da sua casa, é certo que vai ter problemas com aqueles do seu lar. Se você isola na sua mente, você coloca na sua mente, você vai ter problemas dentro do seu lar. A pessoa que transgride as leis do homem, que vai preso, fica na solitária. Podemos entender também que traz problemas para a sua mente. A pessoa, muitas das vezes, ela entra em parafuso, vamos dizer, fica loucas, doidas. Não é assim? Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. E que peço ao Senhor que nunca venha passar. Eu nunca passei também, graças a Deus, nosso Senhor bom, Senhor Jeová. Elias se sentiu o último e pensou em querer desistir. Essa desistência pode ocasionar uma falência. Mateus 28:20: estou convosco todos os dias. E assim Deus, na minha e na sua vida, Ele está conosco todos os dias. Está lá em Mateus 28:20. Então levante deste estado no qual você se encontra. Lembra que tem um Senhor Todo-Poderoso, no qual nos criou, que está presente na sua vida a todo instante, e no qual o Senhor Jesus disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Deixarei o Espírito Santo como vosso Consolador. Pois se você se acha que no qual a sua família está te excluindo, que as suas amizades estão te excluindo, em que aquelas pessoas que você confiava já te excluíram, saiba que Deus é contigo, pois o Espírito Santo vive dentro de você. Por mais que você ache que você está só, que você está solitário, que as coisas, as vontades da mente, do maligno está passando pela sua cabeça, saiba que Deus é contigo. E se fortaleça na presença do Senhor. Se fortaleça. Porque o inimigo, ele quer colocar na sua mente que ninguém te ama. Por mais que o mundo inteiro vá contra você, saiba que Deus te ama. É o mais importante para a nossa vida. Pois que esposas, filhos, maridos, te largam só. Te larguem só. Saiba que tem um Deus que te ama, que Ele é promissor na sua vida e quer trazer algo de bom para você, mas só basta você abrir a porta para que o Senhor Jesus Cristo Ele entra e possa cear junto contigo dentro da sua mente, e que você venha se alimentar da palavra do Senhor, que você venha beber uma água no qual traz vida. O Senhor Jesus, Ele é vida. E muitas pessoas estão morrendo por estar afastados da presença do Senhor. Porque quando nós afastamos da presença do Senhor, as trevas trazem a morte, solidão. Mas na presença do Senhor,
A presença do Senhor traz vida para a nossa vida. Na presença do Senhor nós vamos conviver com pessoas que também passaram por adversidades, que muitas das vezes traz um testemunho que vai me fortalecer naquilo que estou perecendo. Mas não se enclausure dentro de sua casa, busque a Deus, faça a reunião solene, vá atrás, porque o Senhor Jesus, se Ele estivesse aqui, ou se nós estivéssemos vivendo naquela época, o Senhor Jesus estaria no alto do monte, quem quisesse a salvação que viria atrás dele. Pois vai você atrás do Senhor Jesus, busca a sua salvação, saia desse estado, profetiza na sua vida que esse inimigo estará saindo, que essas trevas vai se esvarar com a luz do Senhor na sua vida a partir de agora. A partir de agora, desse instante, esse inimigo caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois te trará vida. O Senhor Jesus trará vida, trará paz na sua vida, tranquilidade, mansidão, temperamento. Elias se achava sozinho, mas ele se esqueceu que estou convosco todos os dias. Deus não trabalha com o sentimento, Deus trabalha com a presença. Se encha na presença do Senhor. Se encha na presença do Senhor. Passe a orar. Convide o Espírito Santo para fazer morada dentro de ti. Convida o Senhor Jesus para estar na sua casa. Que a presença de Deus venha a resplandecer dentro do seu lar. Nós esquecemos de tantas coisas que acontecem. Que o Senhor Jesus vive dentro de nós, através do Espírito Santo. Há uma comunicação direta com o Pai. Nós esquecemos, e muitas das vezes nós perecemos, por não entender as Escrituras. Assim dizia o Senhor Jesus e fala conosco até no dia de hoje. Mas as pessoas estão vivendo de forma que não está agradando ao Senhor. Saia desse estado agora, em nome de Jesus. Todo espírito da morte, saia de sua vida. Pois que o resplendor de Deus venha estar contigo, a partir deste instante, em que mais o mundo te ataque, mantenha um sorriso com a cabeça erguida para o monte. De onde virá o teu socorro? De onde vem o meu socorro? Pois nós temos que elevar nosso pensamento ao Senhor. Buscar primeiramente as coisas do céu. Buscar primeiramente o Senhor nosso Deus Jeová. Amar o Senhor nosso Deus primeiramente, para depois nós amar o próximo como a ti mesmo. Veja bem que nós temos que amar o Senhor. E que esta vida que você leva, que no qual o Senhor Jesus, venham todos que estão cansados e oprimidos. A opressão te traz a depressão, e a depressão te leva à morte. Venham todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Hoje estou mostrando para você aquele que é capaz de te aliviar, aquele que é capaz de te transformar, aquele que é capaz de trazer você para a presença dele e te dar a vida eterna, porque o sangue dele na sua vida não será em vão. Pois levante, volte a fazer aquilo que você fazia. Se você desanimou, está em casa, não consegue mais buscar ao Senhor, pois levante, vá para a igreja. Vá naquela que o Espírito Santo irá te mostrar e permaneça. Se você se sentir alegre na presença de Deus, vendo o Espírito Santo trabalhando na igreja, que no qual peça ao Senhor para que te dê a visão, que abra os seus olhos para que você perceba o Espírito Santo naquele lugar, e assim verá a sua vitória, a sua alegria, e essas trevas estará saindo, indo embora, e nunca estará voltando, em nome do Senhor Jesus, que eu peço para a sua vida. Em nome de Jesus.
Irmãos, vou parar por aqui. Até aqui Deus me entregou. E se eu continuar falando, não vai ser do Espírito Santo, vai ser da carne. Mas peço a você que teve entendimento, que corra para a presença de Deus. Corra, não perca tempo, porque Jesus está voltando. Corra para a presença de Deus, porque Jesus está voltando. Vou falar de novo se você não entendeu. Jesus está voltando. Às vezes volta para uma pessoa que recebe uma bala perdida, um infarto, um problema de cabeça, um neurisma, alguma coisa assim do tipo. Jesus voltou para muita gente nesse mesmo instante, nesse mesmo segundo. E se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Pode aceitar na sua casa, não tem problema. Não precisa ser na igreja, não. Pode aceitar na sua casa. Mas uma coisa que eu te falo, tome um entendimento que você aceitando, procure uma igreja, uma congregação, um ministério para que você vá. E tenha um entendimento que nós temos que estar em um ministério, fazer parte do aprisco, tomar a ceia do Senhor e cultuar a Deus. A nossa vida, ela é uma vida de culto ao Senhor. Nós não temos que cultuar a nós mesmos, nós não temos que cultuar o dinheiro, nós não temos que cultuar o filho, nós não temos que cultuar a família, nós não temos que cultuar nada de prazeres nesse mundo. Mas você foi feito para cultuar o Senhor, onde muitas das vezes vem problemas de saúde, problema espiritual, por estar cultuando aquilo que não é para ser cultuado. E Deus está te mostrando hoje. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová. Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Peço a Ti, Espírito Santo, que esta palavra crie raiz nos sentimentos. E que a presença do Senhor Jesus seja com todos nós. Que nós venhamos a ter paz e tranquilidade na presença do Senhor. E que as pessoas que ainda não tomaram a decisão, pois que elas venham tomar a decisão, Pai, o mais rápido possível. Que elas alicercem, Senhor, na Tua presença. Senhor Jesus, abençoa, Pai, as nossas casas, abençoa os nossos filhos, netos, vizinhos. Abençoa todos, Senhor. É que eu te peço em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal do YouTube. Estarei daqui uns dias, vou colocar aqui uns tempos, vou falar dia não, tenho que preparar primeiro. Estarei trazendo uns estudos, tá? Vai ser muito bom para você que tem sede da palavra. O que eu sei, eu vou passar de entendimento. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de estar estudando a Bíblia. Eu não gosto de ler, eu gosto de estudar a Bíblia. Se você me perguntar se já leu a Bíblia quantas vezes? Nenhuma vez. Estou lendo até hoje, estou estudando e meditando nela, pois assim a palavra de Deus fala para a gente fazer. Meditar na palavra de dia e de noite. Então eu pego um texto bíblico, vou lendo o texto, o contexto, leio uma página, leio o capítulo para ter entendimento daquilo que está sendo falado, está sendo dito. Eu gosto de fazer isso, porque se a gente pegar a Bíblia e ler, tem gente que faz um propósito do Senhor de ler a Bíblia o ano inteiro, chega no final do ano, leu a Bíblia toda, se falar algo lá no início não vai lembrar de nada. Então, por isso que eu gosto de estudar. Então, pois que venhamos a ter entendimento, não precisa ter o entendimento total da Bíblia, porque a gente morre aprendendo. Mas tenha entendimento daquilo que você vai abrir sua boca para falar. Assim, um grande amigo, o pastor Taiguara, disse para mim. E assim eu venho aplicando na minha vida. Eu não detenho todo o conhecimento bíblico, mas aquilo que eu abro a boca para falar, eu falo com autoridade, porque o Espírito Santo me entrega, me mostra
E me mostra também nas entrelinhas daquilo da palavra-chave que quer dizer. É isso que eu fico bem atento naquilo que o Espírito Santo está dizendo nas palavras do Senhor. Amém? Sábado agora vai ser o presbítero Valito, estará pregando, trazendo a palavra. Convido você que está em casa, sentiu vontade de vir, vem para poder ouvir a palavra de Deus. Palavra essa que traz o entendimento da salvação através do Senhor Jesus Cristo, o arrependimento dos nossos pecados. E venha visitar às 7h30, sábado, quinta-feira e sábado, às 7h30 da noite. Sabe, mandar um abraço a todos vocês que estão nos vendo, estão assistindo. Tem pessoas que me encontram na rua e estão dizendo que estão gostando de ouvir as palavras. E eu fico feliz, porque a palavra que está sendo dada é a palavra para edificação, para salvação. Eu fico feliz quando eu encontro com alguém e diz: olha, eu escutei a pregação. E, Gilmar, daqui eu vou falar com você que um dia eu vou estar fazendo aí a oração na sua casa aí, tá? Nós falamos, nós combinamos aí, mas eu tenho que falar o dia para você. Nós vamos ver se vai no domingo à tarde aí. Valeu, um forte abraço para você, Gilmar. Gilmar está sempre assistindo a gente aqui também. Contemplei ali para a presença também, né? Então, Fidelis, ô Mamata, você também, eu vou te contar. Eu tenho que ir na sua casa e te dar um puxão de orelha você. Às vezes manda boa noite para mim, boa noite pastor, eu tenho que chamar dele, mas tá, mas vai vir ainda. Aqui, pessoal, fica assim, tá? Sábado que vem, o presbítero Valito estará trazendo a mensagem, tá? Deus estará usando ele para poder falar algo de bênção para a nossa vida, edificação do Senhor na nossa vida, e assim também nós com o Senhor nosso Deus Jeová. Que o Senhor Jesus possa abranger as bênçãos na vida de todos nós. Amém? Vamos colocar nossa mão em forma de receber. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jeová esteja conosco hoje e sempre. Que a igreja diga: amém. Que a morte do Senhor Jesus, o sangue derramado, não seja em vão em nossas vidas. Toda a igreja diga amém. E que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre, até o último dia do suspiro de nossas vidas. Toda a igreja diga amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos seguindo em frente com o Senhor nosso Deus, na fé, junto com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.